E chegou a hora de gravar sobre The One With You. E eu assisti os primeiros 3 episódios e eu já tenho uma opinião formada. Não é a melhor do mundo, só que assim, eu vou começar sendo direto e depois a gente vai debatendo. Mas eu acredito que grande parte das pessoas que estão assistindo a série sentem vergonha alheia sim. É desconfortável de assistir em muitas cenas, mas como é o Titi Por e como tem gente do elenco da DMD Friendship e bate aquela saudade e dá aquela alegria de ver os que a gente assistiu no reality atuando, a gente desconsidera o plot meio tenso e assiste mesmo assim. Isso é o que eu acredito. O que eu acho, a minha opinião sobre a série? A novel foi muito bem escrita. A novel tem cenas que são cringe, mas que a longo prazo, não, a curto prazo também fazem sentido. Já na série, eles tentaram infantilizar ao máximo o Duan e eles tratam a situação assim, o personagem como se fosse um bebezão, sendo que o Duan podia ser um bebezão com o Tim, mas ser mais maduro com os demais. E não. Ele é a inocência e é super submisso em relação ao Tim. E a maneira que abordam o Tim nessa série, como a gente não tem acesso aos pensamentos dele, que nem a gente tem na novel, ele parece ser um baita pau no cu. E ele não é. Ele não é. Só que a gente não sabe o que ele tá pensando, porque, claro, é uma série. A não ser que tivesse a narração assim, falando, e eu acho que o Duang é isso, isso e aquilo, a gente não ia saber de nada, entendeu? A gente não vai saber de nada. A gente vai deduzir de acordo com aquilo que ele demonstra para os amigos dele, ou as microexpressões. E uma coisa, o pessoal comenta, nessa microexpressão ele mostrou que estava super apaixonado pelo Duan. Tchê, o guri vive ameaçando dar um soco no Duan toda hora. Sabe? O último episódio, o Duan tava bem chatinho. Tava chatinho. Eu sei que ele é sempre chatinho, mas no último ele tava. E o Tim tava estúpido também. E é aquela coisa de, isso aí é timidez ou isso é um relacionamento tóxico? Porque eu entendo a questão de não desistir, só que quando tu começa a insistir demais, tu te torna inconveniente. Mesmo que tu sinta que exista um amor no ar. Agora, de novo, que nem eu usei como exemplo em outras situações, como The Boy Next World. Se o Duan fosse um cara feioso, tá? Meio escroncho assim, um tonhão, vocês iriam torcer para que ele acabasse com o Tim? Ou vocês iam dizer, meu Deus do céu, esse stalker aí é obcecado pelo Tim, alguém deveria, nossa, botar ele na cadeia. Não, eu quero uma ordem que ele tenha que ficar a 300 metros de distância do Tim. Mas como o Duang é fofinho, bonitinho, age que nem um cachorrinho, aí todo mundo releva esse comportamento meio obsessivo que ele tem. Não é? Ou vocês vão dizer que não, que o amor é lindo de todos os jeitos, de todas as formas e todo mundo iria aceitar? Não, não. Tanto é que se aparecesse um outro personagem que não fosse o Duan querendo o Tim e o Duang não desse tanta bola mais pro Tim, vocês não iam ficar torcendo pelo outro personagem se ele fosse feioso. É simples. Tem que ser honesto. Então, a parte da história, a gente torce porque o Duang é bonitinho. Porque se fosse feioso, a gente ia falar, nossa, é um stalker, é um serial killer, é um meu Deus do céu. E a parte da série como um todo, a gente assiste porque a gente gosta de Titi Por. Não dá para comparar com Your Sky. Your Sky tinha cenas absurdamente cringe, mas o Tirak era inocente, levemente lesado só. Mas ele tinha noção do que ele queria, ele tinha um respeito pelo espaço que ele tinha que dar pro Pifá, só que
com o tempo eles foram se aproximando e se apaixonando um pelo outro. Ok. Agora, nessa série parece que é de 40 minutos, 30, 35 do Aang correndo atrás do Tim e 5 minutos do Tim tendo comportamento meio que, sabe, tu não sabe se ele tá ou não tá amolecendo, se ele tá ou não tá demonstrando interesse. A gente não sabe, mas é uma fração do episódio. O resto do episódio é o Duan correndo atrás do Tim. E isso me preocupa porque, se for isso, e se a gente for focar somente no período de conquista entre Tim e Duan, a parte boa da história mesmo, a parte que tem uma dinâmica do casal, não vai aparecer. Porque tudo isso que está acontecendo agora na novel foi no capítulo 0. Então, como é que a gente vai ter os 18 capítulos da novel, assim, de eventos e histórias e conteúdo extra, se a gente já está indo pro 4º episódio e o Duan segue gritando aqui, gritando ali, batendo palma, dando a patinha e não consegue quase nada em troca. Ah, mas ele almoçou junto. Sim, eles almoçaram, mas o Tim não aceitou a carona e o Duan foi correndo pegar um ventilador portátil. É isso. Não teve grandes romances. Mas como é o Titipor, como a gente tem a memória deles em Your Sky, como a gente tem a lembrança deles no DMD Friendship, e a gente torce pelo sucesso deles, atores, a gente tolera a chatice do Duan e a indiferença do Tim. Porque se fosse qualquer outro chip que não tivesse o nosso afeto, a gente ia pensar, nossa, mas que cara escroto e que cara chato. É o escroto e o chato junto num barco. E seria isso. Então, desses 3 episódios, eu mais senti vergonha alheia do que senti que amor. É engraçadinho os momentos de chilique do Duan, até um certo ponto. Porque depois ele começa a ficar muito... Ele exagera demais, mesmo quando tá sozinho, entendeu? Só que como eu gosto muito, muito do Titi, eu relevo. Eu digo, engraçadinho ele, né? Oh, tão fofo. E o Duan é muito louco. Mas se fosse qualquer outro ator que eu não gostasse, eu ia dizer, nossa senhora, mas só chora, ou só grita, ou só fica se fresqueando por um cara. Meu Deus do céu, mas obcecado? Vocês conseguem notar que a gente aceita muita coisa pelo elenco e não pela história em si? É basicamente isso. Esses 3 episódios chamaram a minha atenção pelo trabalho do chip só, mas não conquistou na parte da história mesmo, do enredo, da questão de como são fofos juntos. Gente, eles são bonitos, sim, mas eles não são fofos juntos quando um tá escorraçando o outro e o outro leva, tipo, toma no cu e diz muito obrigado. E vai buscar um refresco. E abre a porta. E oferece carona. E o outro tá lá. Enquanto o Duan fica, vamos, Tim. Ele me adicionou. Sabe? É basicamente isso. E nos comentários, muita gente fala, olhem essa cena aqui, que ele tava... Nossa, o Tim demonstrou afeto. Foi uma mexida de sobrancelha. Uma. Não foi uma demonstração de afeto. Ele só mexeu o rosto. Por 1 segundo. Mas, mesmo assim... tu vai seguir assistindo? Provavelmente eu... Sim. Com certeza eu vou ficar assistindo ou a cada 3 episódios, ou vou assistir semanalmente e pulando um pouco as cenas muito vergonha alheia, porque eu gosto muito do chip principal e os atores que são os amigos de ambos os lados são atores da DMD que eu acompanhei no reality e depois acompanhei naquele showzinho beneficente que eles fizeram. Então são rostos que eu já vi antes, mas eu não vi atuando, e agora como o grupinho do Duan é super brincalhão e o grupinho do Tim é sério, mas ao mesmo tempo apoia o Duan, eu
Eu gosto dos personagens baseado nos atores, mas se fossem outros atores, eu acharia um saco. Por isso que, pelo elenco, eu vou seguir acompanhando e tentando desconsiderar as cenas que o Duan fica surtando e porque assim, eu só tolero a chatice do Duan porque o Titi consegue ser fofo até quando interpreta um insuportável. Ele consegue ser fofo fazendo aquelas coisas de fazer bochechinha de cachorro, orelhinha de cachorro, que normalmente se uma pessoa fizesse isso na tua frente, tu ia ficar tipo, hã? Não. Mas como é o Titi e ele é muito fofo, tu fica tipo, ai, se ele fizesse isso na minha frente eu ia ficar todo derretido. Ai, ele é muito fofo. É só por isso. A gente gosta da série por conta do elenco. Se vocês falarem, não, é uma série conforto, pode ser para alguns, claro. Mas se vocês falarem que vocês assistem a série e não sentem um calafrio assim de vez em quando tipo, tem o Duan fazendo uma cena de muita vergonha alheia, aí vai ser uma mentira. Porque não tem quem aguente quando ele exagera na dose e fica uma coisa tipo, ele mandando trocentos corações no chat pro Tim, sendo que o Tim não deu uma brecha muito grande para ele. Ele é muito invasivo. Então é um pouco tipo, Só que é fofo, é fofo, mas é fofo porque a gente conhece o chip. Se fossem outros atores e a gente se baseasse somente pelos personagens, não daria tão certo. Ao menos baseado no que eu assisti do primeiro ao terceiro episódio. Mas e vocês? Vocês têm assistido Do Ang With You? Ou no primeiro episódio aquela dose de vergonha alheia foi muito forte e vocês passam longe da série agora e estão esperando algum momento fofo só para assistir e cancelar de novo? Vamos falando sobre essa série fofinha, mas bem cringe aqui nos comentários. Eu não sei se eu vou gravar vídeo sobre o episódio 4, por exemplo, ou se eu vou fazer 4, 5 e 6. Então, não prometo nada em relação à série, porque realmente eu não sei como é que eu vou assistir a ordem, né? Mesmo assim, vamos falando sobre ela aqui nos comentários e vejo vocês na próxima.